Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar os elementos da comunicação. Mas primeiro você precisa entender o que é linguagem. Aqui acima nós temos um card que apresenta uma aula que eu apresentei sobre linguagem mais detalhadamente, como funciona. Mas, resumidamente, linguagem é o instrumento de interação entre indivíduos de uma determinada comunidade. É através da linguagem que há uma troca de ideias, uma troca de informação. E na linguagem nós temos aí os elementos da comunicação. A gente vai entender como funcionam os elementos da comunicação através de uma analogia, uma comparação aí com a fofoca. Como funciona uma fofoca, a gente vai ver como funcionam os elementos da comunicação. Bem, a comunicação, a fofoca, na verdade, ela tem uma mensagem. Então, tudo que foi falado na fofoca, tudo que é apresentado pelo fofoqueiro, todo aquele texto, eu chamo de mensagem. Então, é todo o texto apresentado. Pode ser texto falado, pode ser um texto escrito, pode ser um desenho. Então, toda a informação da fofoca, eu chamo de mensagem. O emissor, o remetente, também conhecido como remetente ou emissor, ele é o fofoqueiro. É ele que vai apresentar a mensagem, é ele que vai falar sobre alguém. Então, inicia com ele, a mensagem inicia com ele. Para você entender como funciona, é mais ou menos assim. O fofoqueiro apresenta a fofoca. Então, o emissor, ele envia a mensagem, o fofoqueiro apresenta a fofoca. E aí nós temos aquele que ama, tem aquela pessoa que adora saber de uma fofoca, como dizem por aí, saber de um babado sobre alguém. Então, aquele que ama receber a fofoca, ele é aquele que ouve. Então, eu o chamo de receptor ou destinatário. Então, fica mais ou menos assim. O fofoqueiro, ele envia a fofoca, a mensagem, para um receptor, para um destinatário. Aquele que envia, o texto enviado e aquele que recebe. E aí nós temos o assunto da fofoca, o fofocado. Vamos colocar em uma terceira pessoa, eu falo de alguém, aquela pessoa de quem é falado. O assunto eu chamo de referente ou contexto. Então fica mais ou menos assim. O fofoqueiro apresenta um texto sobre alguém para uma pessoa, para uma segunda pessoa, e ele vai falar sobre um assunto sobre essa pessoa. Esse assunto da fofoca eu chamo de referente e contexto. E aí nós temos o canal, que é um outro elemento da comunicação. O canal é a ferramenta de envio da mensagem, a ferramenta de envio da fofoca. Tá? Então pode ser a boca, pode ser o telefone, como a gente pode ver aqui. Ó. O fofoqueiro, ele vai apresentar uma fofoca para uma segunda pessoa. Essa fofoca tem um assunto, é o contexto de quem eu estou falando, sobre alguma coisa. E esse fofoqueiro vai utilizar um canal para enviar a fofoca. Ele pode usar a boca, falar pessoalmente, ele pode ligar para uma pessoa, usar o telefone para falar, ele pode mandar um texto via WhatsApp, por exemplo. Ele pode mandar um texto, ele pode mandar também um desenho. Tá? Eu posso utilizar aí vários canais para enviar a mensagem. Pode ser canal escrito ou não. E aí, o último elemento da comunicação é o código, ou seja, a língua utilizada. No nosso caso, a gente pode utilizar aí como o fofoqueiro envia uma fofoca para uma segunda pessoa, ele utiliza a boca. Então, através da boca vai sair as palavras. E essas palavras estão organizadas num código, num sentido. Então, eu falo língua portuguesa. Se ele for um brasileiro, contar uma fofoca para um outro brasileiro, ele pode falar em língua portuguesa. Também eu posso, um fofoqueiro, fazer uma caricatura e enviar esse desenho por meio de uma folha, que é o canal, para uma segunda pessoa. Então, esses são os elementos da comunicação. O emissor, aquele que envia, a mensagem, que é todo o texto informado, toda a informação. O receptor é aquele que recebe a informação, o contexto referente ao assunto da mensagem,
o assunto do texto, o canal é a ferramenta para o envio da mensagem, o código é a língua utilizada. A gente tem, por exemplo, a linguagem brasileira de sinais, Libras, código Morse. Então, espero ter ajudado você a compreender quais são os elementos da comunicação. Não deixa de se inscrever neste canal, compartilhar com seus amigos e deixe o seu gostei para o nosso canal crescer. Muito obrigado e até a próxima.